Venceremos outra vez, venceremos essa Copa como foi em 23. É assim que a nossa torcida canta e eu espero que cante durante pelo menos 13 jogos, a gente chegando na final e no Uruguai, a gente podendo ouvir isso lá direto do Uruguai na final da Libertadores buscando o nosso bicampeonato. Mas para chegar nessa final, começa hoje, às 19 horas, tem Fluminense e Deportivo Laguaira direto da Venezuela, estreia da Libertadores em 26, 25, infelizmente, a gente não jogou. A gente estava com saudade de jogar Libertadores. Estamos de volta e o torcedor do Fluminense está com a expectativa boa, está confiante e eu espero que dê tudo certo e começa hoje essa Libertadores, tá? Essa conquista desse bicampeonato começa na noite de hoje e espero com uma vitória. Mas a gente vai falar com calma tudo que você precisa saber nesse pré-jogo de Fluminense e Deportivo Laguaira logo depois da vinheta. Roda a vinheta e vamos começar a nossa Libertadores. Antes de começar, por favor, se inscreve no canal, tá? Tem vídeo todo dia aqui no canal Gol de Barriga para falar de Fluminense. E se você já é inscrito, deixa o like, que ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho por aqui, tá bom? Vamos lá, o Fluminense estreia hoje na Libertadores do Grupo C, grupo que tem o nosso adversário de hoje, o Deportivo Laguaira, o Independente Rivadavia e o Bolívar. É um grupo fácil que o Fluminense pegou. Isso quer dizer que a gente tem que ter soberba, jogar de salto alto, achar que a gente vai ganhar tudo? Não. Mas a gente não pode ser hipócrita aqui. Eu diria que entre os brasileiros foi o que o Fluminense deu mais sorte, para ser bem sincero. O Fluminense foi o time que deu mais sorte, é a minha opinião. A expectativa do torcedor, sei que vocês não gostam de falar essas paradas, mas é que o Fluminense faça ali 15 pontos, ou então faça 16 pontos, 18 pontos. Eu acho que essa é a expectativa do torcedor, né? O torcedor, ele acha que vai ganhar do Rivadavia em casa, do Bolívar em casa e do Laguaira em casa, vai ganhar hoje do Laguaira fora, vai ganhar do Rivadavia fora, ou talvez um empate aqui, tá? Para o cara que é mais pessimista. E esse é o jogo onde o torcedor meio que aceita perder, que é o jogo da altitude, apesar de eu achar que o Fluminense respeita até demais a altitude, muitas vezes nem tenta jogar, acho que não parece o perfil do Zubeldia, mas eu acho que o Fluminense vai para brigar. A expectativa do torcedor é que passe em primeiro com 15 pontos e faça uma das melhores campanhas, porque isso é muito importante e faz com que o Fluminense decida em casa no mata-mata ali. Então isso é essencial, porque nosso histórico da Libertadores dentro de casa é um absurdo. Então, espero que o Fluminense consiga realmente. Mas para fazer 18 pontos, para fazer 15, aliás, comenta quantos pontos o Fluminense vai fazer nessa fase de grupos, tá? Quero ver os comentários de todo mundo aqui. Mas para fazer 15, 14, 16, 18, quanto você achar, tem que fazer 3 hoje, né? Que é o começo. Então, vamos falar como é que vem o Laguaira para o jogo de hoje. Vamos agora falar do nosso adversário, o Deportivo Laguaira, que é aquela função muito complicada em Libertadores, em Sul-Americano, então em primeiras fases de Copa do Brasil, porque a gente pega um adversário que a gente praticamente não conhece, não tem muita informação, mas claramente, né, acho que vale só informar aqui para ser um padrão, nunca jogamos contra o Deportivo Laguaira, tá? Até porque é um time novo, que aliás, esses detalhes todos, eu só sei porque o Lucas estudou o Deportivo Laguaira e vai passar para vocês todos os detalhes que ele conseguiu levantar ali do nosso adversário de hoje, tá? Lucas, essa bomba aí é contigo de hoje, tá? E chegou o grande dia. Hoje estreia o Fluminense na Libertadores 2026 e eu cheguei aqui para falar do nosso adversário, talvez o mais desconhecido que eu tenha falado até então, Deportivo Laguaira da Venezuela. É um clube recente que foi fundado em 2008 por empresários de Caracas que queriam representar os imigrantes espanhóis e portugueses. Por isso, o primeiro nome do time foi o Real Espor. O nome mudou em 2013 para Deportivo Laguaira, assim como a sede que saiu de Caracas e foi para Laguaira. Apesar de novo, o clube já tem 3 Copas da Venezuela e um campeonato venezuelano. 2 participações em Libertadores, 2019 caindo na segunda fase, e 2021, onde jogou a fase de grupos. Na Sul-Americana eles também têm uma participação importante, importante. 8ª de final em 2016. Falando da atualidade, eles são o atual vice-líder do campeonato venezuelano, com 20 pontos, atrás da Universidade Central da Venezuela, a UCV, com 22 pontos. Vocês perceberam que a gente não tem e nem vai ter muito para falar do Laguaira por enquanto, porque é um time que a gente não conhece muita gente, não conhece muito sobre ele, mas a gente pode dizer que é um time inexperiente, né? Em competições internacionais, claro, e
Consequentemente, o Fluminense é um time bastante superior e a gente espera que essa superioridade se confirme hoje e que mesmo fora de casa a gente jogue bem, confirme o nosso amplo favoritismo e comece a nossa Libertadores muito bem. Segue daí, Phil. O que você tem ainda para falar do Laguaira pra gente? Reforçando o que o Lucas falou, o Fluminense sim é o favorito, mas não adianta nada ser o favorito antes do jogo começar. O importante é no final da partida ter se comportado como favorito e ter ganho o jogo, né? A gente viu recentemente alguns jogos onde o Fluminense foi o favorito, em jogos importantíssimos, e a gente não conseguiu ganhar. Então é importante o Fluminense ganhar o jogo de hoje, muito mais do que ser favorito, mas a gente aqui não vai ser hipócrita, sim, o Fluminense é o favorito, tá bom? Vamos falar sobre os jogadores destaque, né, do Deportivo Laguaira. Muito complicado, tá? Mas assim, fazendo um levantamento aqui, o atacante Flavian Londonho, não sei se fala assim, centroavante de 25 anos, tem 4 gols nessa temporada, em 10 jogos ali, e é o que a gente pode destacar. Jogador conhecido? Não tem nenhum, e que continue sem nenhum conhecido, porque se tiver um jogador conhecido é porque deu alguma merda pra gente, né? Então, que a gente... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Castillo não era conhecido até fazer 4 gols no Flamengo. Então eu espero que continue sem ninguém conhecido no time venezuelano, né? Jogo histórico, não tem nenhum jogo histórico, mas hoje, isso aqui agora, vai ser um jogo histórico, o Fluminense vai ganhar bem, uma goleada que a gente vai lembrar, ou uma grande atuação de alguém. Vou aqui arriscar, teremos uma grande atuação do John Kennedy, tá? Eu diria que ele pede música no Fantástico fazendo 3 gols hoje. Meu palpite aqui agora, tá? Então, mas aí não tem jogo histórico, eu tô prevendo esse jogo histórico com 3 gols do John Kennedy hoje, tá? Mas John Kennedy, ver quem vai jogar, tudo isso, agora a gente vai falar do Deportivo Laguaira. O Lucas trouxe o máximo de informação que a gente tinha para vocês. Que eu, por exemplo, só tinha informação que ele é da Venezuela. Agora o Fluminense a gente sabe um pouquinho mais, pelo menos acha que sabe. A gente vai falar com calma agora de como veio o Fluminense para essa partida. Antes de falar do Fluminense, vou fazer uma propaganda, mas não sai do vídeo, pelo amor de Deus, não para o vídeo, que é uma propaganda pro seu bem, tá? Que você vai gostar. Vamos assistir o jogo hoje no Patota, tá? Isso é uma propaganda, nem é uma propaganda, é um convite. É um convite para você que a gente vai assistir o jogo hoje no Patota. Então, a partir das 4 horas, eu e Lucas vamos estar no Patota. Já, na verdade, a partir de 3h30 a gente já vai estar, porque 4 horas vai abrir a transmissão do Jornada, então vai ter uma câmera lá, o Lucas vai estar gravando com vocês, eu vou estar comentando o pré-jogo e o pós-jogo, né? A gente vai ganhar, a gente vai estar lá também, mostrando o ambiente. O Lucas está botando aí as promoções, o endereço, né? Fica ali na 28 de setembro, ali em Vila Isabel, praticamente no Maracanã, né? Na esquina, naquela praça em frente ao UERJ. Então, assim, tem lugar para estacionar por perto. Para quem não vai de carro ali e quer tomar uma sua cerveja, tem promoção de cerveja, chopp R$8, original a R$14. A gente conseguiu uma promoção para quem for assistir o jogo hoje. Tem mais de 10 televisões, tem ar-condicionado, tem espaço para criança. Então, assim, é um programa legal para você levar a família, levar amigos, manda naquele grupo de WhatsApp, porque, cara, a gente tá falando de Libertadores. E assim, para quem quem é das antigas aí, a gente começou a assistir os jogos juntos no bar que nem existe mais, que era o 235 ali no Meyer, e o Lucas vai mostrar imagens de como é que ficou o bar na sequência dos jogos da Libertadores 23, e deu sorte pra gente, a gente foi campeão em 23, né? Mas mais do que isso, vocês estão vendo as imagens aí, mais do que isso, assim, é ambiente, cara, é legal pra caramba, jogo de Libertadores, chamar os amigos, ver com os amigos, então manda no seu grupo lá de WhatsApp, chamando todo mundo, o preço é bom, tem qualidade lá, comida é boa, tem televisão, mas principalmente para se reunir. Aí, filho, eu não conheço ninguém. Cara, a maioria que vai não conhece ninguém, acaba sentando na mesa com todo mundo, fazendo amizade, e hoje tem uma galera aqui do canal Gol de Barriga que assiste o jogo junto, é o maior orgulho que eu tenho disso, então convidamos vocês hoje para estar lá, até para quando a gente gravar no Jornada, tá um ambiente legal, tá? A gente conta com vocês aí para deixar o Patota hoje bem cheio ali e a gente fazer clima de Maracanã no Patota, tá? Vamos agora falar do Fluminense, como vem o Fluminense para a partida. Ah, lembrando, esqueci, o jogo hoje só passa na Paramount, então muita gente não tem. Então, lá tem, já confirmamos com os donos do bar, vai passar lá, tudo certo. Então a gente espera vocês lá hoje, a partir das 4 horas eu vou estar lá, tá? O jogo é a partir das 7, depois a gente ainda vai ficar tomando uma cerveja por lá, a gente conta com vocês, tá bom? Tamo junto e eu ia acabar o vídeo. Vamos falar de Fluminense agora, né? Vamos falar de como vai o Fluminense, Campinho aparecendo aqui do meu lado com o provável time do Fluminense que vai com reforços, né? Desfalques na última partida, Samuel Xavier e Canóbio que nem viajaram
para enfrentar o Curitiba estão à disposição na Venezuela. A gente tem Lúcio Acosta, que estava suspenso contra o Curitiba também, voltando, além dos jogadores que viajaram para Curitiba e não começaram o titular, né? Estou falando do James, do John Kennedy, do René e do Savarino. O Fluminense vai com força máxima. Claro que a gente ainda não tem o Nonato Bernal. O Bernal ainda tinha uma pequena expectativa, né? Por já estar treinando com a equipe. Provavelmente volta contra o Flamengo. Tomara para a gente não precisar ver o Otávio entrando novamente dentro de campo. Mas o provável time que vai a campo hoje é o time que você já sabe de cabeça. Fábio, Samuel Xavier, Freitas, James e René. Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Savarino e ele lá na frente, John Kennedy. Esse é o provável time que vai a campo hoje, tá? Vou falar de cada jogador agora, minha expectativa para cada jogador e como ele está nesse momento, pelo menos na minha visão. Começando pelo Fábio, vive um ótimo ano. O Fábio, com a pressão de todo mundo querer ele na Copa do Mundo, mesmo achando que não vai. Acho que a maioria já acha que não vai, não tem mais chance, mas deveria, porque hoje no futebol brasileiro é o melhor goleiro. Então, assim, confiança total no Fábio. Na lateral direita, Samuel Xavier, que passa sim por algumas oscilações, mas ainda é titular absoluto. O Guga mesmo não achei que fez uma boa partida contra o Curitiba. Então, assim, que o Samuel Xavier consiga pisar mais na área, acho que chegar mais à linha de fundo. Eu tô achando o Samuel Xavier um pouco travado nessa temporada, para ser bem sério, e acho que ele tem potencial. Na última temporada foi o recorde de gols dele com a camisa do Fluminense, então quero ele mais se aproximando ao ataque. Na zaga, a gente tem James e Freitas. E o James, ok, a gente não tem muito o que falar, né? Apesar o tempo de bola dele, da bola aérea, é meio dá um nervoso. Espero que hoje a gente não tenha nenhum momento assim. Mas a gente precisa falar do Freitas. Vem de 3 bons jogos e é isso. Não vou elogiar muito, vem de 3 bons jogos. Já entendemos que o Zubeldia vai com ele e que ele faça o 4º bom jogo hoje, tá? Na esquerda, René, que assim, não jogou o último jogo. O Arana nem fez um jogo tão ruim, mas o gol passa por uma falha do Arana, que se fosse o René, tava todo mundo desesperado. Acho que o Arana tem mais teto, mas o titular hoje é o René, tá? Eu vou dar razão, até porque o René fez uma grande partida contra o Corinthians. A dupla de volantes é a melhor dupla de volante do Brasil, na minha opinião. Martinelli e Hércules, os dois jogam demais. Hércules vive um bom momento, finalizando de fora da área, chegando mais ali na frente. O Martinelli conduzindo o jogo desde ali de trás. Então acho que o Fluminense, como sempre, passa por esse meio de campo, que são os dois e o Lúcio Acosta, que a gente sentiu muita falta. Gosto muito do Paulo Henrique Ganso, mas nem acho que fez um jogo horroroso. Dentro que talvez a minha expectativa esteja baixa. Dentro do que eu esperava contra o Curitiba, fez até uma partida um pouco acima do que eu esperava. Mas eu esperava mais uma vez, né? Esperava bem abaixo de intensidade ali, mas não é o Acosta, né? O Acosta muda esse time, espero que hoje o baixinho esteja inspirado e faça chover, que ele sabe fazer isso, né? Na direita, Canóbio, que antes da seleção vivia um grande momento, participando de gols do Fluminense, foi poupado no último jogo, porque jogou os 2 jogos pela seleção na data FIFA, mas que continue fazendo o que ele está fazendo no Fluminense, tá? Tanto ajudar na recomposição, mas principalmente que continue fazendo gols que fez ali nos últimos jogos. E também, contra o Atlético Mineiro ele dá uma assistência, contra o Vasco ele faz o gol, contra o Atlético Paranaense ele faz o gol. Tem mais um gol aqui contra o Remo, ele faz o gol? Acho que é isso, né? Se eu estiver enganado, aí vocês comentem se eu estiver errado. Na esquerda, Savarino, jogador que gosto demais, tá? O objetivo foi poupado no último jogo quando entrou. Eu nem acho que entrou também, mas entrou já naquele ritmo de jogo. Todo mundo tá num ritmo diferente do dele, mas a partida anterior contra o Corinthians, partidaça do Savarino, um jogador diferente do Lúcio Acosta, objetivo. Ele pega a bola e tenta achar alguém ali para cruzar na área, tenta chutar, tenta finalizar, tenta procurar dar uma assistência. Gosto muito do Savarino no Fluminense, achei uma ótima contratação, estou muito satisfeito com ele na frente de John Kennedy, que vem de um grande momento. Fez uma grande partida contra o Corinthians, fazendo gol, driblando o goleiro ali. Começou no banco poupado contra o Curitiba, entra, joga 10 minutos, faz um gol de puro oportunismo de camisa 9, faz uma jogadaça, bota uma bola na trave quase virando o placar. Então assim, vive um grande momento e que hoje a gente precisa falar. Não foi ele que nos deu uma Libertadores, porque, pô, o Cano fez 14 gols naquela Libertadores. Então, não foi ele. 13 gols, né? Desculpa. 13 gols naquela Libertadores. 13, 14. Pegou pra cacete. Tem muita gente que jogou muito ali. Mas o gol do título passa no pé desse cara. E se eu falar que eu não olho diferente pra ele jogando a Libertadores, é mentira. Eu olho diferente pra ele jogando essa Libertadores e espero que ele corresponda em campo. Acho que é isso, tá? E o Zubeldia, que a gente sempre fala que precisa de momentos decisivos se provar ser o Zubeldia melhor, né?
É Libertadores, meu dia. Tá na sua hora de brilhar. Se tem um campeonato que você tem que mostrar que você não é pipoqueiro, é a Libertadores. O trabalho do Zubeldia é ótimo. Os números são ótimos. Esse ano, gente, a gente precisa lembrar. O time titular do Fluminense, ele só perdeu 2 jogos esse ano. Contra o Vasco, que a gente joga muito melhor e dá mole no final, que é um jogo irritante demais. E contra o Palmeiras, que é o líder do campeonato, e a gente foi com o time reserva em Barueri, e assim, o empate seria justíssimo naquele jogo. É isso. De resto, não tem derrota do Fluminense na temporada. Então, assim, é um bom trabalho e eu dou esse voto de confiança dessa Libertadores para ele levantar essa taça. É isso. A gente vai. Venceremos outra vez, venceremos essa Copa, como foi em 23, tá? Vamos falar das apostas pro jogo de hoje, que eu tenho uma aposta boa, tá? Fluminense muito favorito na KTO, como vocês estão vendo aí, tá pagando 1,72 e tá pagando 5 pro Deportivo Laguaira, mesmo jogando em casa. Isso mostra a diferença técnica dos dois times, né? Minha aposta foi 2 gols do Fluminense, pagando 1,98. Achei que tem muito valor, tá? Para mim, o Fluminense faz 2 gols nessa partida. Acho que o Fluminense tem um ataque bom, vive um bom momento, tem com a Costa, John Kennedy, Canóbio, Savarino. Para mim, o Fluminense faz 2 gols e eu botei 10 para ganhar 20. Se você botar 20, ganha 40. Mas lembrando, aposte com responsabilidade, tenha cuidado, né? Não vai apostar o dinheiro que você não pode perder e para maior de 18 anos. Mas um pedido de coração, uma forma de você ajudar muito o canal é clicando nesse link aqui e fazendo seu cadastro. Acredito que muita gente já tenha feito, mas isso ajuda muito a gente a renovar nossos patrocínios e continuar com os parceiros que só são nossos parceiros graças à audiência de vocês. E se você puder fazer, clicando nesse link, fazer seu primeiro depósito, valor mínimo de R$10, aí eu só posso falar obrigado para vocês, tá? Conto com a moral de vocês clicando no link aqui da descrição, tá bom? Vamos agora falar sobre a arbitragem do jogo de hoje. Quem vai apitar a partida de hoje contra o Deportivo Laguaira contra o Fluminense? Quem vai apitar a partida hoje é o senhor José Burgos, uruguaio, e que nunca apitou nenhuma partida do Fluminense, tá? Mas é um árbitro uruguaio ali que já apitou muitos jogos de Libertadores e de Sul-Americana. E aí o levantamento do nosso homem dos números aqui, Lucas Batista, é um árbitro que dá muitos cartões, tá? Ele picota muito jogo, ele para muito jogo e dá muitos cartões. Então o Fluminense tem que ter cuidado para não ser um jogador expulso, para não tomar um amarelo de bobeira que pode fazer falta em algum momento nessa Libertadores, ficar pendurado. Então é a informação que a gente tem do seu José Burgos, tá? Jogo hoje às 19 horas. Eu sei que é um jogo muito cedo, mas a gente vai entregar o melhor para vocês, né? Gabriel Lessa estão direto da Venezuela. A gente começa hoje, são 3 horas de pré-jogo, tá? Vitor Costa vai apresentar, eu vou estar comentando direto do Patota, espero que vocês estejam por lá, então apareçam lá, promoção de cerveja, um bom ambiente pra gente, vou entrevistar vocês, o Lucas vai estar lá, vai gravar conteúdo com vocês também, vamos fazer esse ser a nossa casa da Libertadores, tá bom? Posso contar com vocês? Além disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui, venceremos outra vez. Tamo junto, até a próxima, valeu!